Vamos lá. 3% da população mundial constrói cultura e 97% da população mundial segue cultura. Então, quando a igreja consegue tocar esses 3%, esse efeito ele é cascata, né? Você toca quem toca uma geração, você afeta quem afeta uma geração. Não só artista brasileiro, mas ele é o artista contemporâneo que mais tem painéis em Nova York, por exemplo. Você vai em frente ao World Trade Center e tem uma arte dele. Eu busquei primeiro porque eu estava com um problema muito sério de saúde, né? E depois de percorrer muitos caminhos, né, que vão da medicina a questões espirituais de todos os tipos, e chegar numa situação muito complicada, de fundo do poço mesmo, de total desesperança, né, de realmente não ter uma possibilidade. E foi nesse momento em que eu estava completamente entregue, né, que um familiar, ele sugeriu, né, falou, cara, você está nesse estado, eu vou convidar você para ir numa igreja que eu frequento e tal, e se não acontecer nada lá, você não precisa voltar nunca mais. Cara, eu lembrei quando eu conheci o Cobre em Miami, pastoreava uma igreja pequena, que começou a tocar vozes da minha geração, né? A gente falou pela primeira vez, ele falou, cara, você é um artista, só que Deus te usa para compor enquanto fala. Deus me usa como um pincel e você compõe enquanto fala. E a gente foi almoçar em Miami, eu falei, queria um dia ter uma arte na nossa igreja. É uma questão de viver o processo, né? De ter ali o discernimento, né? De estar sempre disposto a ouvir a palavra, né? E, acima de tudo, praticá-la. No meio em que eu circulo, é um pouco improvável as pessoas falarem abertamente. Eu entendi que quando eu estava ali naquela situação de fundo de poço, não tinha ninguém para me estender a mão, não tive possibilidade nenhuma. O dinheiro não resolveu, como eu falei. É através da palavra de Deus que realmente eu pude renovar a minha esperança, acreditar realmente que algo pudesse acontecer através da fé. Mas o que eu falo é da responsabilidade em falar o nome de Deus. E ver aquele pano sendo tirado e eu do lado do Cobre, a gente celebrando, passou um filme na cabeça, cara. Vale a pena permanecer, vale a pena sonhar os sonhos de Deus, vale a pena ousar com Deus. Eu cheguei a fazer, por exemplo, a fachada da ONU em Nova York, né? Justamente pelas mensagens que eu venho colocando nas minhas obras. Então, o mais importante é que através dessas pinturas, pessoas sejam tocadas também. E eu queria fazer uma imagem única ali, que as pessoas passassem, identificassem, que carros parados na frente não fossem capazes de interromper o visual da imagem, que quem passasse na rodovia, quem chegasse de helicóptero, quem estivesse em qualquer lugar, conseguisse identificar ali a pintura que foi colocada, porque eu creio que o olhar de Jesus, ele carrega em si eternidade, né? E foi justamente nesse ponto, como gratidão mesmo, eu falo que eu acabei me dedicando até um pouco mais, porque eu queria que o olhar de Jesus fosse realmente impactante, expressivo, né? E carregasse em si o que ele fez por nós, né? Então é a minha gratidão, por isso a gente tem um reflexo ali da cruz no olhar de Jesus. Uma coisa que eu amo, cara, nos planos de Deus é que o tempo de Deus é perfeito. Então tem planos nossos que ele sabota para que o plano dele se cumpra. A gente tentou tirar do papel esse projeto há muito tempo. O ano inteiro de 2024 a gente tentou fazer essa arte acontecer. E aí, eu boto entre aspas, por um acaso, a gente conseguiu concluir na semana do Natal. Então é simbólico porque a gente acabou de inaugurar hoje e a gente vai estar falando sobre essa arte hoje. Então, na ceia de Natal, nas vésperas do Natal, a gente pode tirar do papel esse projeto. E a mensagem que eu queria deixar para quem está assistindo é que talvez você tenha projetos e sonhos que ainda não aconteceram no seu tempo, mas quando você começar a caminhar no tempo perfeito de Deus, tem coisas que para você pareciam um atraso, na verdade era só Deus reposicionando você no tempo dele. O tempo dele é perfeito, a vontade dele é agradável e nada melhor do que ter um painel com o olhar dele para a gente lembrar que é tudo sobre ele. É isso.